Irmãos, graça e paz, amém? Também a irmã auxiliadora, ela oferece esse culto em ações de graças, né? Pela vida do seu sobrinho, que sofreu um choque essa semana, mas graças a Deus recuperou-se, está bem, né? Então, glória a Deus por isso. Vou convidar você nessa noite a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu. É fácil de achar, é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Tem Malaquias, antes Zacarias, e logo em seguida vem o livro do profeta Ageu. Então ele é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Capítulo 1, nós estaremos lendo todo o capítulo, até o verso número 15. Palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Todos encontraram? Amém? É fácil, né? No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que lhe dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, fala ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Amém? Deus possa falar ao nosso coração nessa noite, através da sua santa palavra. Meus amados irmãos, definindo as nossas prioridades, é o que esse texto fala. É interessante que Ageu, ele é um profeta um tanto quanto desconhecido. Nós não sabemos de onde ele veio, nós não sabemos de que cidade ele era oriundo, nós não sabemos quem eram os seus pais, ele simplesmente aparece. Muitos comentaristas acham que Ageu possivelmente nasceu na Babilônia e veio em alguma das 3 levas, juntamente com o povo judeu. Os irmãos sabem que Judá foi levado para o cativeiro babilônico, passou lá algo em torno de 70 anos. E voltaram em 3 grandes levas, através de Zorobabel, para a reconstrução do templo, de Esdras, para a reconstrução da lei, por assim dizer, e de Neemias, para a reconstrução dos muros. Interessante que só vieram algo em torno de 50 mil judeus. A grande maioria ficou na prosperidade da Babilônia.
E dentre esses 50 mil judeus que regressaram a Jerusalém, um detalhe veio à mente aqui: 7 em cada 10 eram sacerdotes. Então, 7 dos que voltaram, né, cerca de 70% desses 50 mil que voltaram, eram pessoas que eram ligadas ao templo. Eram pessoas que, como eu e como você, gostavam de culto, gostavam de exposição bíblica, gostavam de louvor, né? E essas pessoas regressaram. Mas interessante, 16 anos antes da reconstrução do templo em Jerusalém, esses 50 mil judeus voltam a Jerusalém a fim de pôr em prática o decreto real. Que decreto era esse? Deus havia se utilizado de Ciro, de um decreto do rei Ciro, para que aquele povo voltasse a Jerusalém e reconstruísse o templo. É interessante que você vai ler lá no livro de Esdras, no capítulo 3, que logo que eles chegaram a Jerusalém, 2 anos após eles haverem chegado, os alicerces do templo já estavam prontos. Eles voltaram prontos para trabalhar, entre louvores, entre lágrimas, com muito pouco recurso, mas eles voltaram com a mão na massa, eles voltaram com todo o vapor. Existe uma coisa na mente daquele povo: nós vamos voltar para Jerusalém e vamos reconstruir o templo. Mas outra coisa me chama a atenção, que as perspectivas para a reconstrução desse templo pareciam brilhantes. Você olhava nos olhos dele, e o apego à obra de Deus, o apego às coisas de Deus, irmãos, tomava conta daquele povo. Aquele povo brilhava, né? Nos 2 primeiros anos. Interessante que os samaritanos, eles se colocaram contra o projeto dos judeus, desde o reinado de Ciro, e agora com o seu sucessor, o rei Artaxerxes, né? No trono, eles conseguem suspender o projeto. Está lá em Esdras, capítulo 4, verso 21. Interessante que quando a oposição veio, depois de 2 anos que eles reconstruíram o templo, já fazia algo em torno de 14 anos havia se passado. O alicerce do templo estava pronto, mas o povo que chegou com os olhos brilhantes em Jerusalém, com muito fervor para reconstruir o templo, já não tinha o mesmo fervor. O alicerce estava construído, mas quando começaram a vir as adversidades, eles deram uma trégua. E haviam se passado 14 longos anos. Aí Deus levanta o profeta Ageu. E eu chamo a sua atenção nessa noite para o versículo de número 1, quando diz o seguinte, olha: no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, algo correspondente mais ou menos ao nosso mês de setembro, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Vamos parar um pouquinho aqui. É interessante que a Bíblia diz que o 1º dia do mês, isso tinha um significado todo especial para os judeus, porque era chamado o dia da lua nova. Então era um dia onde os judeus paravam tudo. Eles não trabalhavam, eles tiravam aquele dia exclusivamente para se dedicarem ao Senhor. Todas as atividades eram suspensas. Está lá em Amós capítulo 8, verso 5. Mas não só isso, uma oferta especial era queimado ao Senhor. Está lá em Números capítulo 28, do 11 ao 15. E não só isso, era a oportunidade que eles tanto queriam de ouvir um profeta. Era nesse dia que todo Israel parava e dizia: olha, nós vamos nos ajuntar solenemente, nós vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, nós vamos deixar de fazer tudo e vamos estar atentos ao que Deus tem para nos falar. Interessante que desde o retorno da Babilônia, fazia 16 anos, irmãos, que Deus estava em silêncio com esse povo. Mas no momento em que esse povo parou, no momento em que esse povo se reuniu, no momento em que esse povo congregou, Deus rompeu o silêncio e começou a falar com o seu povo. E você poderia me perguntar: pastor, por que isso é importante? Ou seja, o fato de Deus ainda falar conosco, né? Depois de longos 16 anos. Por quê? Porque é um sinal que Deus ainda não desistiu de você.
É um sinal evidente que Ele ainda mantém a sua aliança para com você. É um sinal claro de que ainda você pode ser chamado de raça eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus, porque Deus ainda fala com você. Imagine se Deus deixasse de falar conosco. Nós estaríamos perdidos. E eu lhe faria uma pergunta aqui: qual foi a última vez que Deus falou com você? Eu espero que tenha sido ontem, ou hoje, ou domingo. Eu espero que não tenha feito muito tempo que Deus falou com você. Interessante que a mensagem de Ageu foi uma mensagem poderosíssima. Sabe por quê, irmãos? Porque 4 anos depois dessa mensagem, o templo estava pronto. Tem uma primeira aplicação para nós aqui. Pregação que não surte efeito é pura retórica. Ageu sabia o que estava entregando. Ageu não tinha uma mensagem dele. Ageu tinha uma mensagem do Senhor. Porque o importante não é o mensageiro. O importante é a mensagem. Nós não devemos focar em mensageiro. Nós devemos focar os nossos olhos, a nossa expectativa na mensagem. Que o mensageiro passe e que a mensagem fique. Essa é a grande realidade. E interessante, Ageu foi um profeta muito rápido. Ele só profetizou apenas 4 meses. E depois de 4 meses ele sumiu. Eu acho que os seguidores do Instagram de Ageu disseram: cadê o cara? Que pregação poderosa. Tinha milhões de seguidores, é claro que eu estou conjecturando. E ele sumiu, cadê ele? Mas a mensagem ficou. Que mensagem, irmãos? Né? Você vai ter a oportunidade de chegar em casa, talvez você vá ler esse restante do livro de Ageu, que é um livro muito curtinho. Mas vamos para o texto aqui. Eu gostaria de destacar quais as dificuldades que esse povo estava enfrentando. Primeiro, falta de recurso. Esse povo voltou com pouco recurso. Não tinha muito recurso. Outra coisa, alianças perigosas. Os samaritanos estavam prontos para tentar parar aquela construção. Uma coisa me chama a atenção, né, irmãos? Muitas vezes nós colocamos a mão no arado. E logo se agrega a nós pessoas que não têm nada a ver com a obra de Deus, mas fica atrapalhando. Uma coisa me chamou a atenção: por que esses samaritanos que sempre estiveram lá, não foram para o cativeiro, não reconstruíram o templo? Por que eles não reconstruíram o muro? Por quê? Porque samaritano não tem compromisso com Deus. Esse é o ponto. São pessoas que vêm atrapalhar, e isso era uma dificuldade que eles tinham também. Mas se isso não bastasse, ele tinha outra coisa que atrapalhou muito eles. Me parece que esse povo passou 70 anos no cativeiro. E eles se acostumaram a viver sem o templo. 70 anos na Babilônia. Quem precisa de templo? Para que se reunir? E aqui eu tenho uma aplicação para nós. Eu dizia domingo aqui passado, e é a grande verdade. Nós nos tornamos, muitos de nós, crentes virtuais. Nós achamos que o culto virtual substitui esse momento. Nós achamos, infelizmente, que basta a gente estar em casa, de forma remota, acompanhando pregações, ouvindo quem bem a gente quer. E esse momento que nós estamos tendo aqui, nós que estamos aqui de forma presencial, passou a ser coisa subjetiva na nossa vida. Parece que isso já não é de tanta importância nessa vida. Eu sobrevivi, pastor, estou há quase 2 anos na pandemia e continuo firme. Era mesmo o pensamento que esse povo tinha. Quem precisa de templo? A gente passou 70 anos no templo, a gente pode passar mais um pouco tempo sem o templo. Para que templo? E o templo, naquele tempo, ele representava a presença de Deus no meio do seu povo. O templo, desde o tabernáculo, era uma mostra física de que Deus estava no meio dele. E eles achavam que isso era de pouca importância. Certo? Mas eu chamo a sua atenção para o verso número 2. Olha o que o texto diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Veja bem, que Deus não chama o povo, aquele povo, do povo dele. Ele diz, esse povo que perdeu a visão. Mas quem fala com ele?
Ageu diz que é o Senhor dos exércitos, ou seja, não é qualquer Deus, irmãos, não é qualquer pessoa. Esse nome, o Senhor dos exércitos, ele fala do seu poder absoluto, e que nenhuma força humana ou cósmica pode resistir ao seu poder, como também à sua soberana vontade. Esse é o nosso Deus, aquele que nunca perdeu uma batalha. Me parece que na Bíblia a primeira pessoa a se referir a Deus como o Senhor dos exércitos foi Ana, aquela mulher estéril, a mãe de Samuel. Era exatamente isso que Ageu estava lembrando daquele povo. O Senhor dos exércitos é que está falando com vocês. Percebam uma coisa aqui nessa noite. A W. Tozer, ele diz o seguinte: a maior necessidade da igreja é conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Outro pregador chamado William Carey, ele diz o seguinte: o tamanho do nosso Deus determina o tamanho da nossa visão. Interessante que Ageu diz, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Meu irmão, será que essa desculpa não nos soa familiar? Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Qual era o pecado desse povo, meus irmãos? Acomodação. Porque esse povo estava sendo repreendido? Porque eles estavam acomodados. Veja que eles não estavam dizendo que a edificação não devia ser feita. Veja que eles não estavam dizendo, irmãos, isso, mas apenas eles diziam que o tempo não havia chegado. Isso lhe soa familiar? Soa familiar, sim. São as minhas desculpas. São as suas desculpas para não se envolver com as coisas de Deus. Quantos de nós estamos aqui, entramos e saímos, e não tomamos decisões na nossa vida com relação a Deus? Quantos, irmãos? Escuta os sermões, e você diz a você mesmo, ainda não é tempo, eu não vou me envolver. Tem muita gente na salinha, não é comigo. Tem muita gente nos obreiros, não é comigo. Há muitas pessoas para evangelizar, ainda não é meu tempo, eu ainda sou novo, eu ainda tenho tempo. Eu lhe pergunto, será? Ainda não é comigo, será? William Carey, de novo, o pai das missões modernas, certa vez ele ouviu o seguinte, olha: jovem, sente-se. Quando Deus quiser converter os pagãos, Ele fará sem a sua ajuda ou a minha. Graças a Deus que Ele não deu ouvido a essa voz. Graças a Deus que Ele partiu para fazer missões. E a minha pergunta nessa noite é essa: você que é indeciso, você vai tomar uma decisão na vida quando? Ainda não chegou o tempo não é agora. Você não disse que não vai fazer, você disse que um dia fará. O problema é o seguinte: será que esse dia chegará? Eu, infelizmente, não li, deveria ter lido. Nós estamos no mês de outubro, né? É o mês do combate ao câncer de mama, não é verdade? Interessante que uma carta de uma médica catarinense de 2018, que faleceu com câncer de mama, está bombando na internet. Diz que a carta é longa, e eu só ouvi algum trecho de uma pessoa que leu hoje. Mas, em suma, o título daquela carta é o seguinte: viva o hoje, porque você não tem certeza do amanhã. E ela faz uma extensa, a carta é muito extensa, mas aquela médica diz, entre outras coisas, o seguinte: eu estou aqui no hospital e não tenho muito tempo de vida. Do que vale meus títulos? Do que vale minhas especializações? Do que vale meu dinheiro? Do que vale tanta briga? Do que vale tanto rompimento com familiares? Se agora eu sei que eu vou morrer. Sabe o que aquela médica estava dizendo? Está chegando a hora da minha partida, e eu não tenho nada eterno para dizer à minha alma. Essa é a grande realidade. Ainda não chegou o tempo. Essa é a nossa desculpa: eu vou fazer, pastor, eu vou me converter, eu vou me consertar, mas eu ainda tenho tempo. A pergunta é: será? Verso 3 e 4. Olha o que o texto nos diz. Por isso o quê? Pela falta de compromisso,
A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Interessante, né? Esse povo sabia, bota isso na sua mente. Todos os 50 mil que voltaram, eles tinham plena consciência de qual era a vontade de Deus para a vida deles. E você poderia dizer: me prove, pastor, eu vou provar. O profeta Isaías, no capítulo 44, verso 28, profetiza a volta deles. E diz o seguinte, olha: digo também de Jerusalém, ela será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Quando eles voltaram, eles tinham a convicção, o que Deus queria na vida deles. Você me perguntaria o quê? Que eles reconstruíssem o templo. Eles sabiam disso muito bem. Deus usou o rei Ciro para fazer isso, para libertá-los. Deu-lhes recursos, um pouco de recursos, mas deu. E eles retornaram com aquela convicção no seu coração. Agora eu lhe pergunto, o que Deus nos mandou fazer? Qual a ordem que Deus deu a todos vocês aqui, sem exceção? Ide, façam discípulos. Foi ou não foi? A ordem é para mim, a ordem é para todos que estão aqui, sem exceção. Você sabe disso. Mas o que era que esse povo estava fazendo? Pararam a obra de Deus. Fazia 14 a 15 anos que eles não moviam um tijolo na reconstrução do templo. E se voltaram para os seus projetos. Foram fazer o quê? Casas luxuosas. O que é que eu aprendo aqui? É aquele tipo de pessoa que diz o seguinte: eu não tenho tempo para Deus, mas eu tenho para mim. Ou, não tenho tempo de investir na casa de Deus, mas tenho tempo de investir na minha casa, na minha vida. O que eles estão fazendo, irmãos? Ou o que eles passaram a fazer? Primeiro os meus negócios. Se tiver tempo, mais tarde, eu cuidarei dos negócios de Deus. Lhe soa familiar esse? Primeiro o melhor do meu tempo, o melhor do meu dinheiro, o melhor das minhas forças, o melhor da minha juventude, o melhor da minha intelectualidade, para mim. O que eu posso dar de melhor eu dou a mim, eu dou à minha família, eu dou aos meus negócios. O que sobrar, se sobrar, eu ofereço a Deus. Eu ofereço a Deus. Era isso que estava acontecendo aqui. Uma coisa me chama a atenção, irmãos. O quê? Após saírem do cativeiro, com 1 ano, eles fizeram o alicerce do templo, 1 ou 2 anos. Veio a oposição e eles pensaram o seguinte: é hora da gente parar. Eu posso lhe fazer aqui um breve comentário? Há um grande aprendizado para nós aqui nesse verso 3 e 4, uma aplicação. Embora todos os cristãos chamados por Deus possam temporariamente ser afastados da obra de Deus por uma tempestade, eles devem voltar a ela, ou seja, a obra de Deus, assim que a tempestade passar. Eu posso lhe dar um exemplo? Jesus está ensinando a multidão, e Jesus pede para que seus discípulos atravessem o mar. Vocês conhecem o texto. Uma tempestade enorme veio sobre aquele barco. Interessante que muitos, depois que passaram aquela tempestade, poderiam pensar: agora nós vamos ter um momento de descanso. Agora nós vamos ter um momento de lazer. Eu não estou dizendo que lazer e descanso não são coisas boas e que devem ser buscadas, claro que sim. Mas quando eles saem daquela tempestade, quando a tempestade para, eles se deparam com quem? Com um gadareno. Com alguém que muitas vezes, irmãos, eu e você não queria estar face a face. E eles foram travados de uma certa forma com Jesus, uma batalha com aquele homem. O que é que eu aprendo aqui, por favor? O desejo de não mudar mata a fé. Pense comigo o seguinte: 15 anos, 14 ou 15 anos, o povo passando pelo esqueleto daquele templo, olhava, estava o templo, só o alicerce, o mato tomando conta, o monturo tomando conta, o povo de Deus passava e dizia: não vai ser reconstruído?
Os samaritanos passavam e diziam, eles não podem construir. Na realidade, o esqueleto daquele templo em ruínas era como um cadáver que ia se decompondo em Jerusalém. Eu meditava nessa palavra e me veio uma pessoa à mente, na realidade duas. No velório do pastor Afonso, muito foi falado por mim, pelo pastor James, por alguns colegas de ministério lá, que o pastor Afonso era alguém apaixonado por missões. E era verdade. Ele pensou em ganhar a Paraíba para Cristo. E ao lado dele, o pastor James esteve por muito tempo. Condições foram dadas pelo pastor Jamerson, pelo pastor Afonso e por algumas outras pessoas, para que a obra de Deus se expandisse em Cajazeiras, se expandisse em Patos, se expandisse em outros rincões aí do nosso sertão. A pergunta é, por que não se expandiu? E os esqueletos dessa obra que lá estão hoje, de uma certa forma, é uma vergonha para a igreja. Porque nós estamos dizendo que Deus não era poderoso para colocar aquela obra adiante. Você me permite um parênteses aqui? Houve um domingo pela manhã que eu me sentei aqui no meu lugar, o pastor Jorge estava ministrando, e eu só tinha um sentimento no meu coração: eu vou fechar a congregação da Catingueira. Quando eu sentei aqui no domingo pela manhã, há cerca de 2 ou 3 meses, no meu coração bradava isso: eu vou fechar a Catingueira, não tem jeito, ali não dá não. E o pastor Jorge ministrava, e eu não me lembro o texto, perdão, mas ele dizia algo interessante. Ele disse algo, entre outras coisas, ele disse o seguinte: uma vida, ele me lembrou, né? Vale mais do que o mundo inteiro. Eu olhei para a Ritinha e disse: voltei atrás naquilo que eu estava pensando em fazer hoje. Sabe o que eu quero dizer aqui a você? Você que começa um projeto para Deus e deixa só o esqueleto, você não é confiante no Deus que você serve. Você não o conhece como o Senhor dos Exércitos. Você precisa conhecer Ele como o Senhor dos Exércitos, aquele que não perde batalhas. Seja lá o que for, o que Deus colocar na sua mão, o que Deus colocar no teu coração, sabe por que não flui? Não é por conta de Deus. Talvez seja uma questão de prioridades na sua vida. Qual é a sua prioridade? Verso 5 e verso 6. Vamos ver. A palavra de Deus diz assim, 5 e 6. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficar insatisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Irmãos, que coisa! Interessante que esse verbo considerar significa o seguinte: medite sobre o seu passado. O que Deus estava chamando aquele povo era para ele olhar o seguinte: por que eles foram para o cativeiro? Por que eles sofreram 70 anos no cativeiro? Por quê? Porque deixaram de se envolver com Deus e começaram a se envolver com o pecado. Aí Deus diz: considerem o passado de vocês. Né? O que Deus está dizendo para ele? Vocês não aprenderam nada? Vocês vão me desprezar de novo? Eu tenho certeza do que Deus está falando aqui com você, meu irmão. Projetos engavetados, sonhos, irmãos, que você deixou que o monturo tomasse de conta, coisas que você fazia para Deus e você já não tem mais o prazer de fazer. Aí Deus te diz: considera o teu passado. Olha quem tu era sem mim, olha o que era a tua família quando eu não estava presente, olha pelo retrovisor quem era você. É isso que Deus está dizendo através do profeta Ageu. Por quê? Porque o passado precisa nos tomar pela mão e nos conduzir no presente, mas também precisa nos orientar com relação ao futuro. O que Ageu está dizendo aqui, irmãos, no verso de número 5? Que o passado precisa ser nosso professor e não nosso coveiro. Considera o teu passado. Veja quem tu eras sem Deus. Veja como era a sua família sem Deus. O que seria dos teus filhos se não fosse o Evangelho? O que seria dos teus pais se não fosse o Evangelho?
Considera isso na tua vida. E você quer voltar para o mesmo erro? Vai deixar a obra sem fazer? Vai deixar o esqueleto sendo zombado? Verso 6. Eu vou reler o verso 6. Olha quem é Deus. Irmão, isso é Deus. Vocês semearam muito, colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficar insatisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. O que é que Deus está dizendo aqui? Sempre que nós negligenciarmos ou desprezarmos Deus, os seus projetos, os seus chamados, sempre que nós damos desculpa para não nos envolver com Ele, nós estamos correndo riscos. Vocês estão entendendo? Todos que estão aqui que são cristãos, vocês foram chamados. E todos que foram chamados que estão aqui, que negligenciam o seu chamado, você está correndo risco. E você diria, pastor, que risco? Você pode até ter muito, mas não ter prazer no que você tem. Você sabia disso? Esse povo estava morando em casa luxuosa. Eles estavam fazendo casas com madeira de cedro. As casas deles eram casas com forros. Muitos deles já tinham muito, começaram a cuidar da própria vida. Afinal de contas, o templo não era para ser reedificado, mas minha casa tem que ser reedificada. E eles começaram a fazer isso, né? E o que me chama a atenção aqui, eles tinham estabilidade econômica, pelo menos estavam conseguindo, tinham um certo emprego garantido. Contudo, há pessoas que têm tudo isso, mas não têm paz, não possuem alegria para desfrutar o que tem dentro de casa. Eu conheço N pessoas assim, irmãos. Dormem em colchão de 30 mil reais, mas tem que tomar Rivotril. Comem o melhor da terra, mas por Deus não está na casa dele, não consegue saborear o sabor da comida. Como há pessoas assim? Investe só em si mesmo, mas nada ou quase nada nas coisas de Deus. Esse dinheiro, irmãos, que a gente investe muitas vezes em nós mesmos, sem Deus, é como um espinho nas nossas costas, não traz satisfação. Sabe por quê? Porque Deus é desprezado. Eu acho o seguinte, né? No verso 6, eles semearam muito, ou seja, afinal de contas, a terra estava descansando, fazia já algum tempo que eles estavam no cativeiro. Então os roçados eram enormes, eles diziam o seguinte: vai ser uma grande colheita, né? Nós vamos colher muito, nós vamos ter muito, mas muito. Aí o que Deus faz? Deus fecha o céu. Isso vale para mim, isso vale para você que está aí. Projetos sem Deus não vão adiante. Enquanto nós não entendermos o que Deus tem ou quer das nossas vidas, nossos planos serão insatisfeitos. Os irmãos estão me entendendo? Enquanto há muitas pessoas aqui nessa noite, eu quero dizer, sem sombra de dúvida, é Deus falando através da minha vida. Enquanto você não reconhecer o que Deus tem na sua vida, seus sonhos serão sempre insatisfeitos, seu lençol sempre será curto, você nunca será satisfeito, jamais. Era esse povo. Na realidade, o que era que Deus estava dizendo? Ou volta a se envolver comigo, ou o céu vai ficar de bronze. E entenda uma coisa: quando o céu fica de bronze, a terra fica ferro. Não tem como prosperar, não tem como ir adiante. É celeiro cheio, mas lágrima nos olhos. É conta recheada, mas insatisfação dentro de casa. Por quê? Porque Deus não está nesse projeto. Você tem que retornar. Isso está muito claro no verso 8, do texto que nós estamos vendo aqui nessa noite. Interessante, né? Neemias disse que reter os dízimos era desamparar a obra de Deus. Malaquias disse que reter os dízimos era roubar Deus.
Ageu diz que você reter aquilo que é de Deus é pegar o teu salário e colocar num saco furado. Não dá para nada. E eu quero destacar uma coisa aqui, não é apenas uma questão de finanças. Deus primeiro quer você. Deus primeiro quer sua vida. Porque seu bolso, ele apenas vai refletir aonde está o seu coração. Essa é a grande realidade. Sabe o que me chama a atenção aqui? Os homens que eram tão habilidosos e rápidos com seus negócios, em construir suas casas de madeira chique, né? Esses homens que eram tão habilidosos, tão rápidos para fazer isso, eram devagar quando se tratava das coisas de Deus. O tempo, a habilidade e o dinheiro eram racionados quando se tratava de servir o Senhor. Verso 7 ao verso 9. Olha que interessante. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Aí Deus expõe a vontade dele, né? Vão até o monte, verso 8. Tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos, e Ele mesmo dá a resposta: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. O que me chama a atenção aqui é que todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza disso, houve um tempo na nossa vida que a gente se envolveu mais. Lembra da tua conversão? O iniciozinho da tua fé. Existia sede na tua vida ou não de vir para cá? Existia. A gente era mais fervoroso, irmãos. Não era? A gente tinha mais vigor. Interessante que nesse povo aqui também aconteceu isso. Interessante que em 2 Samuel 7,2 diz isso, né? Que Davi pensou em fazer o melhor para Deus. Agora esse povo, que era o povo de Deus, estava pensando em fazer o melhor para si mesmo. Interessante que Davi colocou a casa de Deus em primeiro lugar. Esse povo aqui agora já coloca a casa deles, os projetos deles em primeiro lugar. Eu posso lhe dizer fazer uma pergunta aqui a você nessa noite? Qual é o problema da igreja? Você pode até dizer: pastor, o problema da igreja é falta de recurso. Talvez você diga: pastor, o meu problema em não se envolver com a igreja é falta de tempo. Eu gostaria de dizer a você que não é. O problema da igreja, sabe qual é? Falta de prioridade. Já foi nos dito aqui há anos atrás, quando a gente tinha tema para missões: quem quer faz. E a gente fazia. E a gente se envolvia. E a gente ia. Não é verdade? Mas deixamos de ir. Por quê? Questão de prioridade. Esse é o grande ponto. Irmãos, Deus tinha prazer em habitar no seu povo, por isso Ele se agradava da sua casa. E Ele, eu sei que você está dizendo aí: pastor, o templo agora somos nós. É verdade. É verdade. Mas eu não gostaria que você tivesse a experiência que eu, pastor Jorge, pastor Jamerson, tivemos aqui no início da pandemia. Pregar para essas cadeiras vazias. Madison louvando para ninguém, visivelmente falando. Que experiência triste. Porque é verdade que nós somos os santuários de Deus agora. Mas não se esqueça que você é corpo. Não se esqueça que nós somos o corpo de Cristo. Sabe o que eu quero dizer aqui nessa noite? Eu preciso de você. Esse olho no olho, a paz do Senhor, um pedido de oração, uma exposição de forma presencial, ver você, saber que vocês estão bem, testemunhos que são ditos aqui, irmãos, isso nos dá ânimo, isso nos dá força, porque se nós somos um corpo, olha que experiência, né? Se fosse possível, tire sua mão do seu corpo, deixe ela em cima dessa cadeira.
Volte amanhã para pegá-la. Como ela estará? Necrosada ou necrosando. Porque crente afastado do corpo, ele morre. Ele apodrece, né? Essa é a grande realidade aqui. Eu gostaria de lembrar você isso. Eu sei que nós somos o santuário, mas nós somos igreja. E Deus se mostra ao mundo através de nós. Nós não subsistiremos sozinhos. Essa é a grande realidade. Gostaria de lhe fazer uma pergunta com base nesses versos 7 ao 9. Seu projeto, sua vida sem Deus, vai terminar onde? O que você está fazendo hoje para a sua glória, para seu bel prazer, vai terminar onde? Eu tenho uma resposta para você. Não sou eu que vou dar. É o profeta Ageu. Versos 10 e verso 11. Olha aqui o que ele nos diz. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O que é que Deus está nos respondendo aqui no verso 10 e 11? É a resposta daqueles projetos que nós temos que não visam a glória de Deus. Onde Deus não vai ser glorificado nele, está aqui. Eu já disse a você e vou repetir. Se os céus para mim e para você for de bronze, a terra vai se tornar de ferro. Sabe por quê? Os céus sempre acalmam a terra. E sempre é assim. O que é que eu posso dizer aqui nessa noite? Sabe o que agora está lá no livro da vida? Não seu currículo. No livro da vida agora não está escrito a sua altura, a sua beleza, quantas cirurgias plásticas você fez, quanto você tem de doutorado, de mestrado, de bacharel, quantos cursos superiores você tem. Nada disso consta no livro da vida. Mas seu nome está lá, ou não. Qual é a maior necessidade sua, minha, da minha família, da nossa família? A presença de Deus no meio dela. Não há outra. E posso lhe dar um conselho aqui. Não faça nada para ser lembrado. Você será esquecido. Pode fazer o que fizer. Você será esquecido. Faça alguma coisa. Faça para a glória de Deus. Deus estava dizendo àquele povo no verso 8, voltem para os montes, cortem madeiras e venham e construam meu templo, ou seja, se envolvam comigo. Essa é a vontade minha para vocês. Se envolva com minhas coisas. Interessante, do verso 12 ao verso 15, olha o que acontece. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Meus irmãos, quem era Zorobabel? Zorobabel era o governador de Jerusalém. Quem era, como ele diz aqui, Josué? Josué era o sacerdote. E esse povo que ele está falando aí, quem é esse povo? O povo que veio do cativeiro. Interessante que quando Ageu profetizou, quando Ageu expôs a palavra de Deus, a primeira coisa que aconteceu foi que o governador Zorobabel não pensou estar acima dos demais. Pelo contrário, quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele se submeteu a ela. Um governador, o chefe sobre eles naquele momento, se submeteu à vontade de Deus. Mas isso não aconteceu apenas com o governador, aconteceu também com Josué, o sacerdote. Entre outras funções, a função do sacerdote era ensinar. E Deus levanta um anônimo, creio eu, Ageu,
Quando Ageu profetiza, aquele que deveria ensinar se senta e começa a aprender com Ageu. E o que significa isso aqui? Que Josué também era uma pessoa disposta a aprender, era uma pessoa também disposta a ser ensinado. Quando Deus fala, nós temos que baixar a cabeça e dizer, sim, Senhor. Era isso que estava acontecendo. E com todo o povo remanescente. Sabe o que me chamou a atenção aqui, meus irmãos? Pense aí, você, 16 anos, sem ouvir um mensageiro. Aí Deus levanta um profeta. E aquele povo fica boca aberta ouvindo a palavra do Senhor. O que é que eu aprendo aqui? É que quando a pregação é escassa, quando a boa pregação é escassa, nós a valorizamos. É um profeta do Senhor. É alguém que vem da parte de Deus. Ei, o povo ficou parado, atento e disse, vamos aprender. Qual a vontade de Deus através da vida desse homem? Que coisa! Me chama muito a atenção você que vem ao templo e não escuta Deus falar. Né? É em rede social, é trocando figurinha uns com os outros. Que triste, irmãos. Isso denota a falta de espiritualidade que está na sua vida. Interessante que quando aquele povo ouviu Ageu, aquele povo parou. Por quê? Porque a pregação era boa. E quando a pregação boa é escassa, ela é valorizada. Mas há outro problema que a gente tem que ter aqui, sabe? Às vezes a gente escuta tanta boa pregação que a gente começa a desprezar. Isso aconteceu no deserto. Todo dia era dado maná. O povo começou a enjoar do maná. Maná de novo, maná de novo, maná de novo. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Mas uma coisa me chama a atenção ainda no verso de número 12. Olha o que o texto diz, né? O texto diz que eles atenderam a voz de Deus. Eu conheço tanta gente que diz, mas pastor, como Deus falou comigo hoje. Eu acho que o povo saiu assim, né? Eu acho que Zorobabel olhou para Josué, o Josué olhou para Zorobabel e disse, como Deus falou com a gente hoje. A gente não diz isso, né? Como o culto hoje foi maravilhoso. Que palavra, que tremendo, né? Como Deus falou comigo. Eu posso lhe submeter a um teste. E você me diria qual? Apenas depois de você obedecer, você pode dizer o seguinte, Deus falou comigo. Se você diz que Deus falou com você e você permanece no mesmo pecado, na mesma prática, Deus não falou. Deus falou com esse povo. Por quê? Porque esse povo largou as suas casas e disse, é para reconstruir o templo, Senhor, nós vamos subir os montes e vamos fazer. O que é que eu aprendo aqui? A pregação que não suscita reações, ela é inútil. Ageu falou e o povo disse, a gente vai obedecer. Né? E outra coisa que me chama a atenção no verso 12, o povo temeu. Posso lhe dizer algo aqui nessa noite? É impossível ouvir Deus sem temer. E é impossível temer a Deus sem obedecer-lhe. Onde não há temor, a vida espiritual é decadente. Aquele povo atendeu, mas ele atendeu com temor. Posso dizer a verdade aqui nessa noite? Muitas vezes, Deus vai nos cortar na carne. São coisas que doem. São decisões que você tem que tomar contra você mesmo. Verso 13, né? Olha que coisa maravilhosa. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu estou com vocês, diz o Senhor. Meu irmão, qual é a maior necessidade da igreja? É a presença de Deus conosco. O nosso problema não é a presença de inimigos, o nosso problema não é a enormidade dos obstáculos, o nosso problema é se Deus estiver ausente. Mas Deus enviou esse homem e Ageu olhou para aquele povo e disse, pode cortarem a madeira, pode se envolverem com minhas coisas. Sabe por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está com vocês. E interessante, né? Que quando isso foi dito, eu acho que criou um ânimo novo naquele povo.
Porque, como diz Romanos 8:23, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Quem será contra nós? E Êxodo 33:15, eu me lembro daquele texto que Moisés se recusou, né, a seguir na caminhada de Deus, se Deus não caminhasse junto a eles. Verso 14 e verso 15. Espera aí que a Gil foi-se embora aqui do meu texto, voltou. Verso 14 e 15 para a gente ir para casa. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Ou seja, eles passaram 24 dias para voltarem à reconstrução do templo. E você poderia me perguntar, pastor, não é muito tempo não? Não. Foi o tempo em que eles foram planejar. Foi o tempo onde as tarefas foram divididas. Foi o tempo, certamente, eles decidiram quem ia cortar a madeira, quem ia trabalhar em outros afazeres. É um tempo que eles levaram para planejar. Mas uma coisa me chama muito a atenção aqui. Que a palavra de Deus trouxe ânimo para eles. Não é verdade? É o que nos diz o versículo de número 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Em outras palavras, Deus animou Zorobabel, Deus animou Josué, Deus animou quem? Deus animou a todo o povo. E há uma grande lição para nós finalizarmos aqui. Duas coisas matam uma igreja: a falta de entusiasmo e a acomodação. A falta de entusiasmo. Sabe qual é a minha oração nessa noite? Que Deus nos desperte novamente. Que Deus nos dê entusiasmo. Sabe? Que Deus nos tire da inércia, da acomodação em que nós estamos. Sabe por quê? Porque os dias são breves. Nós temos que remir o tempo. A minha palavra, a minha oração nessa noite é que, assim como esse povo, Deus tenha falado ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém?